Podem descer. Em 2022, nós estaremos aí com o curso Vocação 360 Graus. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a sua vocação, seu trabalho, vocês podem se inteirar mais tarde para poder fazer esse curso. Amém. Deus abençoe. Convidar aqui a Ana Ciele, juntamente com seus convidados, sua bebezinha, tá por aqui? Tinha te visto aqui? Ali. Ana Ciele? Não está aqui não, né? Ana Ciele? Não estou te vendo, tia. Tá bem. Enquanto ela vai chegando, quero convidar você para abrir a Palavra de Deus, que está registrado no livro de Eclesiastes, o capítulo de número... Pode mudar, por favor. Eclesiastes capítulo 11, verso 5, apenas um versículo. Você pode abrir a sua Bíblia ou então acompanhar a projeção do texto. Diz assim, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como é formado no ventre, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. As obras de Deus, chaves para o seu futuro, é o que Deus vai ministrar no nosso coração nessa noite. Eu convido você para orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora a nossa mente, o nosso coração, para que ela seja um bom terreno, para que o Senhor semeie a sua palavra, Senhor. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos comunique a tua palavra, a tua verdade, que o Senhor abençoe nossos corações poderosamente, que o Senhor tenha acesso livre sobre a nossa mente e sobre o nosso coração, a fim de que a gente saia daqui nessa noite ainda mais transformado, com mudança em nossas vidas, a partir da tua palavra, Senhor. Ó Deus, sê propício conosco nessa noite. Nos aperfeiçoe com a tua palavra, nos torne parecido com Jesus, o teu Filho. Esse é o desejo do nosso coração e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu acho que eu estou sem retorno hoje de horário para mensagem, não é verdade? Então isso significa que eu posso falar o quanto eu quiser, né? Então tá bom, tá combinado, trato feito. Vamos para a palavra de Deus então. Eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa noite, nós queremos ouvir a voz de Deus. Todo crente, todo seguidor de Jesus, deseja ouvir a voz de Deus. E é tão interessante que a Bíblia nos apresenta um Deus que mais trabalha do que fala. Não sei se você percebeu isso. A Bíblia nos mostra um Deus que realiza mais obras do que Ele mesmo fala. As obras de Deus, elas são superiores à fala de Deus. As obras de Deus são superiores à voz de Deus. Para você ter uma ideia de como é que isso funciona, quando Deus chama Abraão, você conhece o texto, a história, dizendo para Abraão deixar a sua casa, seus parentes, ir para uma terra onde Deus iria mostrar onde era, Deus fala com ele ali uma vez. Mas Deus só vai falar com ele novamente 14 anos depois. Veja que impressionante. Não vê que a caminhada desse homem não foi assim, toda semana Deus estava falando para ele, não. Deus falou para ele uma vez, deu um apontamento, e esse homem só foi ouvir a voz de Deus depois de 14 anos. E sabe, tem tanta gente que fala assim para mim, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não estou mais ouvindo a voz de Deus. Eu não ouço mais Deus falar comigo. O que eu faço? Eu digo para você, se você ouvir a voz de Deus uma vez, e faz muito tempo que você não ouve a voz de Deus novamente, continue fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer nessa última vez.
Se Deus pediu para você fazer algo, se Deus te deu um direcionamento, um apontamento, vai caminhando nisso que Ele te disse, até Ele te dizer uma coisa nova. Se Ele não falou nada novo para você, é porque você ainda tem que ser fiel naquilo que Ele te entregou por último, naquilo que Ele te falou por último. E entenda isso, nós precisamos entender isso, que Deus trabalha mais do que fala. Deus age muito mais do que Ele fala. As obras de Deus, elas são superiores à voz de Deus, à fala de Deus. E olhando para esse ambiente das obras de Deus, quero convidar você para caminhar comigo por um instante e conhecer as obras de Deus são chaves para o nosso futuro. O que eu preciso compreender acerca disso? A primeira coisa que eu preciso compreender acerca disso é que as obras de Deus, ela tem um argumento próprio. As obras de Deus têm um argumento próprio. Deus sempre dá um argumento poderoso. Deus sempre dá um argumento forte. Não pense você que a guerra espiritual que está sendo travada nesse momento, ela é uma guerra onde tem anjos com espada lutando contra os demônios. Não é assim. A guerra espiritual hoje, ela acontece no âmbito de argumentos. Por quê? Porque as obras de Deus, ela tem um argumento próprio, um argumento poderoso. Vou te dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é Daniel. Daniel, ele ora a Deus e Deus responde a Daniel. Deus manda um anjo entregar a resposta da oração de Daniel. O anjo que Deus encarrega para entregar a resposta dele para Daniel é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele é apresentado na palavra de Deus como anjo mensageiro. Por exemplo, quando Maria vai engravidar de Jesus, é esse anjo, o anjo Gabriel, que vai lá avisar Maria: ó Maria, você vai ter o Jesus. Alguns historiadores, inclusive, dizem que quando José sonhou e um anjo apareceu lá para ele, foi o próprio anjo Gabriel que apareceu lá para poder falar com ele, porque o anjo Gabriel é esse anjo que ele é um anjo que é mensageiro de Deus. Então, Daniel faz oração, Deus ouve do céu, e Deus manda um anjo Gabriel entregar a resposta da oração para Daniel. Acontece que quando o anjo está vindo, isso está registrado aqui em Daniel, capítulo 10, versículo 13, que o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo Gabriel por 21 dias. O que isso significa? Isso significa que tinha um demônio territorial ali, que impedia que o anjo entregasse a resposta da oração de Daniel. E ficou ali batalhando. Quando o anjo veio entregar a resposta para Daniel, a resposta da oração dele, chegou lá, tinha um demônio e falou assim: ó, aqui você não pode entregar não. E você sabe que na hierarquia eu sou maior que você. Eu sou o príncipe dessa região. Eu sou o espírito que domina esse tempo, esse espaço geográfico. Você não pode entrar aqui. Então a Bíblia vai dizer, e você precisa compreender isso também, nós precisamos compreender, Deus respeita hierarquias. Sabe, se você é uma pessoa que não gosta de submeter a hierarquias, sabe que Deus, ele é um Deus que respeita as hierarquias. Então, o anjo Gabriel, ele é retido, ele é impedido por esse espírito aqui da Pérsia, esse príncipe do reino da Pérsia, de entregar a mensagem de Deus para Daniel. Então Deus agora manda um outro anjo. Quem Deus manda? Deus manda o arcanjo Miguel. E quem é o arcanjo Miguel? O arcanjo Miguel, ele é o general dos exércitos de Deus. É uma outra patente, é outro nível, é outra conversa. Agora, esse demônio territorial não tem como impedir o anjo Gabriel de vir e entregar a mensagem para Daniel. Você tem isso em Daniel capítulo 10, você vai ler a história completa e você vai ter um overview de tudo que eu estou te falando. Um outro exemplo é a experiência de Jó. Então a Bíblia vai dizer, lá logo no início do capítulo de Jó, no capítulo 1 do livro de Jó, de que os anjos se apresentaram diante de Deus e veio junto com ele o coisa ruim. E Deus, para tirar uma casquinha de Satanás, disse assim: você viu lá na terra o meu servo Jó, joia, poderoso? Aí o diabão disse assim: mas também o senhor cerca a vida dele de cuidado, o senhor deu tudo para ele, quem é que não vai te adorar com o senhor dando todas as coisas para ele desse jeito? Olha o argumento de Satanás. A batalha espiritual é uma batalha de argumentos. As batalhas que nós estamos vivendo hoje é uma batalha de argumentos. Você tem as coisas do reino das trevas argumentando sobre a sua vida, tentando
conquistar você a partir do argumento deles. Então, Deus argumentou para o diabo, falou assim, vai lá, pode tirar todas as coisas dele, tira todos os bens que eu dei para ele, só não tira a vida dele, vai lá. E aí você vai ler na história de Jó, que o diabo vem, toca na vida de Jó, mata os filhos dele, mata todos os gados dele, ele fica doente demais, e então ele continua firme. A Bíblia vai dizer que Jó está lá se coçando com um caco de telha. Olha o argumento de novo. Vem a mulher dele e fala assim, ei Jó, por que você não abandona esse Deus? Olha o sofrimento que você está, rejeita, abandona esse Deus, vai servir um outro Deus. Aí Jó vem com um argumento poderoso. Jó diz assim para a mulher dele, não fale isso para sua mulher não, viu? Porque senão vai dar problema para você. Respondeu ele, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Olha que argumento poderoso. Olha que argumento de Jó. Mas não é possível, a gente só aceita as coisas boas, porque eu não acredito que Deus faz alguma coisa ruim na vida das pessoas, não. Eu sou daquele que acredita que Deus é bom o tempo todo, e Ele não faz nenhum mal para a vida dos seus filhos. Deus não planeja o mal para a sua vida, Deus só planeja o bem. Então a Bíblia vai dizer que por causa desse argumento forte que Jó fez para sua mulher, identificando a fé dele, a Bíblia vai dizer que Deus deu para Jó o dobro do que ele tinha, em animais, em filho e em felicidade. Se é uma coisa que a gente precisa estar pronta, é para argumentar sobre a nossa fé. Você precisa estar pronto para responder por que você acredita em Deus, por que você segue Jesus. Aliás, é 1 Pedro que vai dizer, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da fé que há em vocês. Você precisa aprender a argumentar por que você crê em Deus. Você tem que aprender a argumentar no mundo espiritual, porque o mundo espiritual, o mundo do maligno está sempre argumentando sobre você. Ele diz assim, será que você precisa mesmo continuar servindo a Deus? Olha, se Deus não te veja faz muito tempo, olha, não te fala mais nada faz muito tempo. Há quanto tempo você está sem falar com Deus, sem Deus falar com você? É um argumento o tempo todo. Mas as obras de Deus, elas são um argumento poderoso. Meu irmão, irmã, você precisa estar cheio de convicção de que Deus está trabalhando por você o tempo todo. Todos os dias você tem que encher a sua vida com essa verdade, com essa convicção de que Deus está trabalhando o tempo todo para você. Jesus, ele estava ali no tanque de Betesda, era um domingo, e tinha lá um paralítico. Ele foi e curou aquele paralítico. Mas aí vieram os religiosos e cobraram de Jesus, olha, você está fazendo algo aqui no sábado, você está fazendo uma obra no sábado, você está trabalhando no sábado. Olha o argumento de Jesus. É poderoso demais. Jesus lhe disse, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. É como disse, texto eu já li para você, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele espera. Deus está trabalhando por você agora. Deus está o tempo todo trabalhando por você. A Bíblia vai dizer, lá no Salmo 127, versículo 2, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Você está dormindo, Deus está trabalhando por você. Você está dormindo, descansando, Deus está trabalhando por você. Será que você não vê quantos livramentos Deus já deu na sua vida? Será que você não vê quanta provisão que Deus já fez chegar até a sua casa, até os seus celeiros? Será que você não vê que muitas coisas em torno da sua vida estão concorrendo, quer dizer, estão acontecendo para o seu bem? Às vezes você não está enxergando agora, mas Deus está trabalhando, as bênçãos de Deus estão correndo atrás de você. É o salmista que diz, eu sei que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o crente vai para a direita, as bênçãos de Deus vão para a direita também. Se o crente vai para a esquerda, as bênçãos de Deus vão para a esquerda também. Aonde você for, por onde você for, as bênçãos de Deus vão estar seguindo você. É preciso você estar cheio de convicção de que Deus está trabalhando por você o tempo todo. Deus trabalha o tempo todo. Tem muita gente que diz para mim, eu não tenho ouvido a voz de Deus.
E eu também não sou esse tipo de pessoa que está constantemente ouvindo a voz de Deus. Na minha experiência com Deus, eu me lembro apenas de uma vez ter ouvido, assim, de forma audível a voz de Deus. Eu estava em um ambiente, estava sendo ativada a minha fé, e naquele momento eu estava abalado com algumas coisas que estavam acontecendo comigo. E eu falei para Deus, Deus, você não é meu amigo? Eu não sou seu amigo? E eu ouvi Deus dizendo, você é meu amigo. Você é meu amigo. Uma única vez. Eu, pastor Anês e minha família chegamos aqui em 2005. Deus não me disse, Cláudio, vai para a cidade de Sertãozinho. Deus não me disse isso. Mas o que foi que aconteceu? Aconteceu que a primeira vez que eu coloquei o pé nessa cidade, o meu coração ardeu por essa cidade. O primeiro lugar que eu desci nessa cidade foi na rodoviária. Eu vi aquela rodoviária toda pintada, as ruas tudo direitinho, limpinha. Eu falei, Deus, eu tenho algo poderoso. E então eu comecei a interpretar os sinais. Eu comecei a ver a obra de Deus. Eu fui conversar com um, eu vi a obra de Deus. Eu fui almoçar com um grupo de pessoas e eu vi Deus fazendo uma obra ali. Eu preguei no domingo à noite e eu vi Deus fazendo uma obra ali. Eu vi Deus se movendo nas pessoas. Eu fui interpretando os sinais das pessoas. Talvez você esteja com o seu coração atribulado hoje, dizendo, Senhor, eu não estou te ouvindo. Mas talvez o seu desafio hoje seja você enxergar os sinais da obra de Deus na sua vida. Deus está trabalhando por você o tempo todo. Eu fiquei observando os sinais da obra de Deus. Ah, pastor, Deus não está mais falando comigo. Deus está falando assim. Deus está argumentando com você através das obras dele. Deus está argumentando, conversando com você através das obras dele. Deus está falando, Deus está te direcionando, Deus está argumentando com você o tempo todo. Deus nunca parou de trabalhar na sua vida. Deus nunca cessou as obras dele na sua vida. Olha para a sua história. Olha como você chegou até aqui. Você vai ver sempre Deus trabalhando, Deus fazendo a sua obra. Deus separando você. Quantos aqui já não tiveram uma vida de entornar bastante e ia dirigir? Deus guardou a sua vida, Deus protegeu você. Quantos aqui era para estar morto até uma hora dessa, porque andava com um grupo de pessoas que o fim ou era cadeia ou era morte, mas Deus foi trabalhando na sua vida e hoje você está aqui como um servo e como uma serva de Deus. Quantas vezes Deus livrou você da morte? Quantas vezes Deus trouxe para você a provisão na hora que você precisava e do jeito que você precisava? Quanta graça Deus tem depositado sobre você. As obras de Deus não falham para com você. Não falham. Deus continua trabalhando ao seu favor. A segunda coisa que eu preciso saber sobre as obras de Deus, como chaves para o meu futuro, é que as obras de Deus, elas são vivas. Cada obra de Deus, cada obra que Deus faz, ela ressoa. Ela conversa com o futuro, ela conversa, dialoga com a próxima geração. Então, em 1770, Deus tocou o coração de um pastor batista chamado William Carey. Ele era um americano e Deus falou para ele ir para a África. E ele abandonou todo o conforto que ele tinha ali nos Estados Unidos, pegou a sua família e foi para a África. Chegando na África, ele desenvolveu um trabalho tão lindo ali. Hoje, esse homem, ele é considerado o pai das missões modernas. Deus toca o coração de um homem, ele sai do conforto dele, ele vai até a África e ele começa a trabalhar lá e Deus começa a realizar uma obra muito grande. Enquanto ele está trabalhando lá, na Boêmia, que hoje é a Tchecoslováquia, lá tinha um grupo de pessoas que começaram a orar. E eles souberam do que Deus estava fazendo lá na África através desse missionário. E então, o período de oração intensificou. Eles começaram a fazer um período de oração de 24 horas. Esse período de oração, esse movimento de oração de 24 horas, permaneceu forte por 100 anos. Então, Deus tocou o coração de um homem, ele foi para a África, olha a obra de Deus, agora a obra de Deus está sendo executada na África, e Deus move um grupo lá longe, na Boêmia, para começar um movimento de oração de 24 horas por dia. Eu quero muito, quando nós construímos o nosso espaço como igreja, ter uma torre de oração de 24 horas por dia. Hoje,
nós não temos um turno de 24 horas por dia, mas nós temos um grupo de intercessores na igreja, que enquanto você está lá, na sua luta, no seu trabalho, na sua família, tem gente aqui orando por você às 3 horas da madrugada, às 5 horas da madrugada, tem gente falando, abençoa aquela família, abençoa aquele lar, abençoa aquele homem, abençoa aquela mulher. Você pensa que você está de pé porque é por causa que você é bonitão? Você é mais cheiroso que os outros? Você está de pé porque tem alguém orando por você. Tem pessoas dessa igreja orando por você. Ainda não é 24 horas, mas tem. Então, Deus toca o coração do William, ele vai para a África. A partir dessa obra, um outro movimento acontece lá, um movimento de oração 24 horas. E esse movimento de 24 horas move o coração de uns crentes fervorosos moravianos. Esses moravianos ouvem falar desse movimento de missionários. Eles entram num navio para atravessar o Atlântico para poder ir pregar para um outro povo. No meio da travessia do mar, há uma tempestade. As águas começam a bater sobre aquele barco. E lá os tripulantes, os moravianos, vão para a proa e começam a orar, começam a louvar, começam a cantar. E naquele barco tem um homem. Esse homem começa a ver aquilo, ele era um crente. Ele era alguém que já conhecia Deus. Mas ele começa a ver a fé daqueles homens. Ele começa a ver aqueles homens cantando, louvando a Deus, enquanto a água está lá entrando no barco, eles estão quase para o barco para ir a pico. Esse homem então tem um encontro poderoso com Deus. Nós conhecemos este homem como John Wesley, o fundador dos metodistas. Esse homem tem um encontro com Deus nesse barco. As obras de Deus, elas são poderosas. Esse homem tem um encontro mais poderoso com Deus nesse barco. E ele volta para sua casa na Inglaterra e ele constrói nada mais, nada menos do que 10.000 pequenos grupos nos lares, ou 10.000 células, que varreu toda a Inglaterra anunciando a palavra de Deus. Passaram-se o tempo, alguns alunos de uma escola foram visitar a casa de John Wesley. E nessa visita à casa de John Wesley, a professora lá terminou a visita e ela sentiu falta de um aluno, um menino de 14 anos. E começaram a procurar, aflita, onde é que está esse menino? Onde é que está esse menino? Encontraram esse menino do lado da cama de John Wesley, dizendo assim, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Oh, Senhor, faz de novo. O nome deste homem é Billy Graham. As obras de Deus, elas são vivas. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida agora, ela está movendo o seu futuro. É provável que quando você chegue no céu, você encontre pessoas lá que vai dizer assim, meu amigo, eu preciso te agradecer muito, mas você não conhece a pessoa, e você vai perguntar, mas por que você está me agradecendo? Eu quero te agradecer porque você pregou o evangelho para aquela pessoa, e aquela pessoa pregou o evangelho para mim, e eu estou aqui no céu, porque você pregou o evangelho para aquela pessoa. As obras de Deus, elas são vivas. Irmão, quando você levanta a sua mão para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, quando Deus mexe com você por dentro e você diz, a minha vida é tua, Senhor, as coisas começam a mudar, quebra-se um fluxo de maldição na sua vida familiar, a sua família que era quebrada, que era destruída, ela começa a ter um novo rumo. Seus netos, seus bisnetos vão contar desse dia que você disse sim para Jesus, porque as obras de Deus são vivas, irmãos. As obras de Deus são vivas. Este ano eu vivi um dos momentos, eu tenho muitos momentos das obras de Deus na minha vida, poderosos. Esse ano eu vivi um dos momentos poderosos, quando foi a minha filha Rebeca casou. E quando a gente estava ali se preparando para o casamento, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava numa rodovia e o meu carro colidiu com o carro da frente. Eu bati no carro da frente. E porque eu bati no carro da frente, várias outras colisões começaram a acontecer atrás de mim. E então eu saí do carro meio aflito, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, não, pode ficar seguro, pode ficar tranquilo, tem seguro, vai cobrir todos. E então chegou um dia, eu não queria contar isso para elas, para as meninas, para a esposa, mas chegou um dia que eu fui lá antes do casamento e contei para elas, eu tive esse sonho. E aí então ficou aquele negócio, né? O que será que vai acontecer? Será que alguém vai morrer vindo para cá? Será que vai acontecer algum acidente? O nosso pensamento vai logo para coisa ruim. Eu falei, não. A compreensão que eu tenho desse sonho é que o seu casamento, Rebeca, está sendo uma colisão
E toda a minha geração para trás, ela vai ser mudada. Por causa disso que está acontecendo. Por quê? Porque dentro dos meus irmãos, eu sou um dos poucos que foi casado e que é casado no cartório e na igreja. A minha família geralmente se junta, começa a morar, separa, junta de novo, separa, junta de novo. Eu tenho muitas histórias dessas, mas aqui, na minha geração, das minhas filhas, será diferente, porque um dia a minha vida colidiu com Deus, e as obras de Deus, elas são vivas, elas continuam ecoando. Terceira coisa que eu preciso saber sobre as obras de Deus, é que ela tem um fluxo. Por isso que você não pode se decepcionar, parar de orar, fazer algo por Deus, porque todas as vezes que você ora, todas as vezes que você faz algo por Deus, acontece um fluxo na sua vida, um fluxo das obras de Deus, e essas obras, elas vão perdurar toda a sua geração. É como eu disse ainda há pouco, talvez as melhores colheitas da sua vida, daquilo que você está semeando hoje, como filha e filha de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, com todas as suas dificuldades, talvez quem mais vai colher serão seus netos, seus bisnetos, seus trisnetos, não é a próxima geração. A outra coisa que eu preciso saber sobre as obras de Deus, sendo chaves para o meu futuro, é que as obras de Deus, elas trazem alegria. O salmista diz: venham e vejam o que Deus tem feito. E como são impressionantes as obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, o povo atravessou as águas a pé. Ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder, os seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou as nossas vidas, impedindo que os nossos pés escorregassem. Quando a gente começa a contemplar as obras de Deus na nossa vida, nosso coração se enche de alegria. Não é assim? Quando você vê Deus fazendo uma obra na sua vida, quando você reconhece a obra de Deus na sua vida, seu coração se enche de alegria. Quem sabe não é hora de você reescrever a sua história para você mesmo. Escreva a sua história, mas escreva a sua história agora a partir das obras de Deus. Olha para a sua vida e diz assim, Deus me abençoou ali, Deus me livrou lá, olha o que Deus fez na minha casa, olha o que Deus fez ali. Reescreva a sua história a partir das obras de Deus. Quantos livramentos Deus já deu para você? Uma das coisas que me convenceu a servir a Deus como pastor, que eu sabia que era um negócio muito difícil, eu não estava pronto para aquilo, e eu não estou pronto para ser pastor ainda. Mas eu me achava muito mais sem capacidade ainda. Uma vez eu fui fazer um passeio numa cidade e um rapaz me colocou na garupa da moto dele. Fomos pescar. Eu e o pastor Neymar estávamos juntos nessa aventura. O cara que estava dirigindo a moto comigo, ele derrubou a moto. Era uma ribanceira. Nós saímos capotando. O pedal da moto bateu numa pedra e essa pedra me jogou para frente. Quando eu vou para me defender, coloquei as duas mãos assim, fraturei os pulsos aqui, Fiquei 40 dias com os dois braços enfaixados. Eu olhei para aquela situação e disse: Deus só pode ter uma obra grande na minha vida, senão Ele não teria me poupado disso. Era para ter batido a cabeça e ser mais doido do que eu sou hoje. Mas Deus poupou a minha vida, a gente precisa olhar. Às vezes você tem livramentos que você vê Deus te livrando, mas quantas coisas Deus te livra e você nem vê? Na minha cidade tinha um lugar chamado Inferninho, que era uma boate na época, né? Assim, Deus te livrou de tantos inferninhos, não? É porque Deus tinha e tem um propósito para a sua vida. Deus tem uma obra grandiosa para realizar na sua vida. Então você precisa escrever a sua vida, você tem que olhar para a sua vida a partir das obras de Deus. Quais foram as portas que Deus abriu na sua vida? Quais foram os livramentos que aconteceram na sua vida? Quais foram as bênçãos que você recebeu? Ah não, mas foi sorte, pastor, foi sorte. Não foi sorte, meu irmão, é Deus. É a obra de Deus na sua vida. Não, pastor, eu consegui essa vaga de trabalho aqui, foi sorte. Não foi sorte não, meu irmão. Não é porque você é muito conhecido, não é porque você tem aí a sua rede de contatos, não. É Deus, é obra de Deus. É a obra de Deus que te trouxe até aqui. É a obra de Deus que tem te mantido.
você recebe uma identidade sua a partir das obras de Deus. Todas as obras de Deus na sua vida falam a respeito do seu destino. Todas as obras de Deus falam a respeito da sua identidade. Todas as obras de Deus falam a respeito daquilo que Deus quer fazer na sua vida agora e amanhã. As obras de Deus na sua vida são um argumento poderoso da parte de Deus. Talvez você esteja num momento muito difícil da sua vida. E você olha e você não está vendo as obras de Deus. E fala assim, não é possível que Deus está fazendo uma obra na minha vida. É possível sim. Se Deus não estivesse fazendo algo novo na sua vida, você estaria pior do que você está hoje. Pode ter certeza disso. E você vai ver daqui a pouquinho, uma obra atrás da outra, Deus realizando na sua vida. As obras de Deus, elas trazem alegria para a nossa vida. É Provérbios que diz assim, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. O que é reconhecer o Senhor? É ver as obras de Deus. É ver as intervenções de Deus. Então a Bíblia diz assim, você reconhece as obras de Deus na sua vida e Ele vai endireitar o seu caminho. Ele vai aplanar os seus caminhos. As obras de Deus trazem alegria para a nossa vida. Salmo 92, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. Pai, mãe, conte para os seus filhos as obras de Deus na sua vida. Seus filhos estão morando numa casa boa hoje. Seus filhos estão indo e vindo de carro. Mas eles não sabem como é que você chegou a estar aí nesse lugar. Eles não sabem como é que Deus trouxe você nesse lugar. Hoje, ter bicicleta é um negócio luxuoso hoje, né? Todo mundo está querendo andar de bicicleta hoje. Quanto é que você paga numa bicicleta aí, mais ou menos? 5, 6 mil? Para você dar umas voltinhas? Mas até esses dias atrás, quem tinha bicicleta era pobre. Era pobre. Você precisa dizer para o seu filho, filho, sabe como é que eu consegui comprar essa casa? Foi Deus que fez isso, foi Deus que fez aquilo. Filho, você sabe por que nós estamos andando de carro hoje? Foi Deus que fez isso, foi Deus que fez aquilo. Conte para os seus filhos as obras de Deus na sua vida. Essa mesma mensagem eu preguei agora de manhã e houve uma presença de Deus aqui tão grande. As pessoas saíram tão mexidas com essa palavra. Quando eu estava saindo ali, uma irmã trouxe para mim o celular dela e me mostrou uma foto. Uma foto não, um vídeo. Qual era o vídeo? O vídeo era das pessoas que cortavam cana. E ela disse assim para mim, a irmã Neuza Vida. Eu falei assim, aqui pastor, da onde Deus me tirou? Eu era cortadora de cana, eu fazia isso. E hoje eu trabalho em Ribeirão Preto, na casa de uma família há 40 anos. Tá? Você precisa falar para o teu filho, para a tua filha. Você precisa falar, contar como é que Deus trouxe você até aqui. As obras de Deus. Conta para os seus filhos as obras de Deus. Deus trabalhou aqui, Deus trabalhou ali. Imagina você recontar a sua história agora a partir das obras de Deus. Se você contar para os seus filhos as obras de Deus na sua vida, quando os seus filhos se casarem, quando os seus filhos formarem família, quando os seus filhos estiverem lá na frente, numa batalha, eles vão se lembrar da história que você contou. E que eles vão pensar assim, se Deus fez na vida do meu pai, vai fazer na minha vida também. Se Deus proporcionou isso na vida dos meus pais, Deus vai proporcionar isso para mim também. Se Deus deu uma casa para o meu pai, se Deus deu um carro para o meu pai, se Deus deu uma salvação para a família do meu pai, Deus também vai fazer na minha vida. Conte para os seus filhos as obras que Deus tem feito na sua vida. Mais uma coisa que nós precisamos aprender sobre as obras de Deus, é que as obras de Deus, elas são um precedente poderoso. Toda obra que Deus faz, Ele abre um precedente. O que é um precedente? É a possibilidade de acontecer de novo. Eu estou me apropriando de um princípio, já faz anos que eu vivo com esse princípio. Se eu visualizo algo, se eu experimento algo, se algo acontece na minha presença, é porque aquilo vai acontecer comigo também. Deus está me preparando para estar naquele lugar. Sabe? Se eu experimentei, se eu estive, se eu vi, é porque Deus está me preparando para aquela coisa acontecer na minha vida. Eu vou te contar 2 histórias rapidinhas que aconteceram comigo esses dias atrás. Eu estava num culto e eu estava ouvindo a profeta, esqueci o nome da mulher, mas Cindy Jacobs. Ela estava entregando profecias num auditório. E aí ela entregou a profecia para um homem que estava na minha frente. Quando ela começou a dizer aquela profecia para aquele homem, a
profecia que ela estava entregando para aquele homem começou a arder dentro de mim. Parecia que aquela mulher estava falando para mim. E eu então comecei a pegar aquelas palavras como se fosse para mim. Era o outro homem, era o cara que estava na minha frente. Como eu gostaria de a pessoa me chamar e falar assim, vem cá, eu tenho uma profecia para entregar para você aqui. Isso aconteceu uma vez com a gente, quando a gente estava na Bethel. Isso é uma história que eu posso contar para você um outro dia. Mas nesse dia, alguns meses atrás, não tem 90 dias, eu estava lá e a profeta estava entregando uma profecia para um homem que estava na minha frente. E aquele negócio estava mexendo aqui dentro de mim. Aqui dentro de mim falava, essa palavra é para mim. Ela não me apontou, ela não me chamou, mas essa palavra é para mim. Eu vou ler para você a profecia que ela entregou para aquele homem naquele dia. Ela disse assim, este é o seu tempo. Deus vai batizar você com sabedoria e conhecimento. Ninguém vai ter a última palavra. E quando isso acontecer, escute com cuidado. Você vai sair para algo novo. Você não vai ser mais o mesmo. Disse ela, escute, esse é o seu tempo, esse é o seu momento, esse é o seu novo começo. Dê as costas para o seu passado, não olhe para trás, nem para o seu sucesso, nem para as suas perdas, porque eu estou fazendo coisas novas, diz o Senhor. Ele disse, eu te assisto, eu te encho com o Espírito Santo. Você vai ter o dom do Espírito Santo para dar a última palavra. O Senhor te diz, eu vou te colocar alto sobre os homens. Eu já te coloquei no topo uma vez, mas você desceu. Mas porque você foi humilde, agora eu vou te usar novamente. Tome essa palavra. Eu vou te usar para influenciar os influenciadores. Você tem habilidade para liderar alguém para o Senhor, para receber uma palavra que vai ser profunda. O Senhor diz, eu vou te dar almas. Você está se movendo em uma nova estação. É uma grande estação. Eu vou te usar para as nações. Eu te dou autoridade sobre o profundo. Você vai construir para derrubar estruturas financeiras. Estruturas que acham que são tão fortes, que acham que não podem ser derrubadas. O Senhor diz, elas serão derrubadas, porque eu estou posicionando você para fazer isso. Eu vou te dar a palavra de sabedoria sobrenatural. Você tem a unção para aconselhamento, mas eu vou te dar unção e poder para dar a última palavra. Tome esta unção. Deus é bom. Você precisa manifestar a glória de Deus. Deixa a glória de Deus sair. Você vai levantar uma geração abaixo de você. Quando eu comecei a ouvir isso, alguma coisa começou a mexer dentro de mim. Eu disse, é para mim que ela está dizendo. Esse homem sou eu. Ela está falando para mim, eu sou esse cara aí. Então, o que aconteceu? Eu vim para casa, eu gravei isso. E aí eu ouvi de novo e fui escrevendo o que a mulher tinha dito. E alguns dias depois me ligaram aqui da Câmara Municipal. Pastor, vem cá, vamos sentar na mesa aqui para negociar algumas coisas aqui. E eu fui até lá. Alguns dias depois eu estava sentando na mesa com o prefeito. E eu nem vou dizer para você o que vai acontecer nos próximos dias de coisa boa, porque eu sei que esse negócio aqui vai estar na internet aí, né? E tem amalequitas por aí. Mas daqui a pouco vocês terão boas notícias para o reino de Deus. Eu estava nesse mesmo evento, num lounge, eu estava comendo uma maçã e tinha um grupo de homens conversando do meu lado. E um homem lá estava dizendo assim, Deus me deu uma unção tão grande de conectar pessoas influentes, pessoas com muito dinheiro. Deus me deu essa habilidade. E é feio a gente ficar ouvindo a conversa dos outros, né? Mas a gente estava ali numa área que não tinha jeito, né? Meu ouvido começou a ouvir aquilo e eu já me atentei. Eu estou ali comendo a maçã e o cara está falando lá que Deus tinha dado para ele a unção dele conectar pessoas influentes, conectar pessoas com dinheiro, conectar pessoas que estavam procurando negócios. E eu comecei a dizer para mim mesmo, eu sou esse cara. Eu sou esse cara, eu quero a sua unção. Por quê? Porque Deus não tem filhos prediletos. Deus não exclui ninguém. Se Deus fez na vida de um, Ele vai fazer no outro. Toda obra que Deus faz abre um precedente. Se aconteceu com você, se Deus está abençoando a sua vida financeiramente, se Deus está abençoando a sua família, vai abençoar a minha também, porque você não é melhor do que eu. Você não é mais bonito que eu. Você não é mais cheiroso do que eu. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos e filhas. E eu comecei a dizer para mim, esse homem está falando de mim, isso aqui para mim, eu vou me tornar esse homem. Passou alguns dias, recebi um convite da Embaixada de Israel, pedindo
me convidando para participar de um evento em Brasília, uma conferência de... Pastor tem que estar envolvido com isso? Veja só, uma conferência sobre tecnologias para o agronegócio. Inovações e tecnologia para o agronegócio. Eu estou numa sala com 80, 100 pessoas, tudo gente com bastante cacau. As empresas ali é milhões. E eu estou no meio daquele povo. Por que eu estou no meio daquele povo? Porque eu ouvi aquele cara falar e falou assim, ó, você vai conectar pessoas influentes. Você vai conectar pessoas influentes. E eu estava lá por causa de uma conexão. Se Deus permitiu você estar num lugar, se Deus permitiu você experimentar uma coisa, é porque Ele tem intenção de dar aquilo para você. Porque as obras de Deus, elas abrem um precedente na nossa vida. Eu tenho que correr aqui. Ah, não, mas eu falei para vocês que até meia-noite, né? Então, vamos ficar mais um pouquinho. Mais uma coisa que você precisa saber sobre as obras de Deus, que são chaves para o seu futuro, é que cada obra que Deus faz revela o caráter de Deus. A obra de Deus, toda obra que Deus faz, revela um caráter dele, revela algo dele. É Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz, pois o que de Deus se pode conhecer, preste atenção nisso, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Uma crise que eu tinha comigo é assim, que a gente tem lá a palavra de Deus que diz que Jesus Cristo vai voltar quando todo mundo conhecer acerca de Jesus, toda a humanidade. Eu ficava pensando, Senhor, mas e aquela tribo que está lá no meio da Amazônia, inacessível, não tem ninguém para ir até lá, como é que vai fazer isso, Deus? Esse texto aqui resolve a questão. Eu não preciso estar no meio da tribo para falar. Basta o índio, o cara que vive lá nômade, olhar para o céu. Ele o céu está revelando o poderoso Deus que nós servimos. Basta olhar para a lua, basta olhar para o dia, basta olhar para a noite, porque todas as coisas que Deus criou revela o caráter de Deus, revela os atributos de Deus. Um Deus bondoso, um Deus cuidadoso, um Deus poderoso, um Deus que é capaz de criar todas as coisas e Ele mesmo sustentar. Inclusive, Ele criou você e Ele é capaz de cuidar de você, viu? Se deixe ser cuidado por Deus. Deixe ser cuidado por Deus. Ore para Deus, para as coisas mínimas e para as coisas grandes. Deixa Deus cuidar de você, filho. Você não está cansado, não? Sobrecarregado? Deixa Deus cuidar de você. Toda a obra de Deus, ela precisa ser entendida como Deus revelando os seus atributos. Estou caminhando para o final. As obras de Deus são chave para o seu futuro, porque cada obra de Deus libera a presença de Deus. A presença de Deus é liberada nas suas obras. Veja só, a Bíblia vai falar aqui que Pedro foi preso. Ele está na cadeia e ali naquela cidade tem um grupo de irmãos orando por Pedro. Olha, orando, Deus, venha abençoar a vida de Pedro. Deus, livre esse Pedro da prisão. Deus, abençoa Pedro. Então Deus manda um anjo. A prisão é sacudida. As portas se abrem da prisão. E Pedro vaza dali. Pedro vai na casa dos irmãos que estão orando. Pedro bate na porta. Os irmãos estão lá, falando em língua. Glória a Deus, aleluia. Louvando a Deus. Estão cantando a música da Cassiane, anjo subindo, anjo descendo. Estão lá. Uma menina chamada Ródia vai atender a porta. Quando ela chega na porta, ela vê Pedro lá. E ela volta correndo para os irmãos. Fala assim, irmãos, Pedro está lá na porta. E os irmãos, que é isso, meu? Vamos orar aqui para Deus libertar Pedro. Vamos orar aqui para Deus tirar Pedro da prisão. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Menina, você viu, foi o anjo de Pedro, não é Pedro não. Olha só. Deus está fazendo as coisas debaixo do seu nariz. E você não está interpretando. Cada obra de Deus libera a presença de Deus. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, até quando eu devo ficar orando sobre alguma coisa? Você deve ficar orando sobre alguma coisa até que duas coisas aconteçam. Primeiro, que você tenha um testemunho interior. Você sabe quando a sua oração é ouvida. Alguma coisa mexe aqui dentro de você. É como se Deus respondesse, filha, eu te ouvi, pode descansar. Então, quando é que você deixa de orar? Quando você tem um testemunho interior. Alguma coisa fala com você dentro de você.
Outra forma é até que você veja um pequeno sinal. Então, é Elias que está orando, está dizendo assim para Deus: Deus, manda chuva, Senhor, manda chuva, Senhor. E ele está orando ali, e ele pede para o seu servo, Geazi, vai lá fora, vê se tem alguma chuva lá. O servo vai lá fora, volta e fala assim, nada. E ele continua orando, e ele continua orando, e ele manda o servo lá de novo, vai lá ver se tem alguma coisa, não tem nada. Ele volta aqui, e ele continua orando, até que o servo sai lá fora, e eles perguntam, e aí, não choveu ainda? Nada? Ele falou assim, eu posso dizer que nada. A única coisa que eu vejo aqui é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É um pequeno sinal. Tudo que você precisa é um pequeno sinal. É um pequeno sinal. Eu estava orando por uma família essa semana, acompanhando uma luta, uma batalha muito grande. Eu orei, depois eu entrei em contato para saber como é que estavam as coisas. E a pessoa me disse assim, olha, tudo que eu precisava resolver não está resolvido ainda não. Mas há uma paz tão grande na minha família que é um pequeno sinal. É um pequeno sinal. Um pequeno sinal da obra de Deus. Vai vir chuva. Elias manda o seu servo até o rei e fala assim, rei, pega a sua carruagem, vai correndo para o seu palácio, porque senão a chuva vai te impedir você chegar lá. Um sinal. Tudo que a gente precisa é um sinal da obra de Deus na nossa vida. E para terminar, participe das obras de Deus. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Efésios, todos esses livros falam da necessidade de a gente ser cooperador das obras de Deus, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus, edifícios de Deus. Sabe, chega um momento que se você não se envolver com a obra de Deus, Deus não vai se envolver com a sua obra. Não vai. Porque enquanto você se envolve com a obra de Deus, Deus vai começar a se envolver com a sua obra, com o que você está fazendo. Então a gente tem visto esse tempo de pessoas que estão dizendo assim, não, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu não quero mais servir em lugar nenhum na igreja. Sabe, eu não quero mais participar disso, eu não quero servir mais. Por quê? Porque eu estou cansado. Eu pergunto para você, como é que está a sua vida? Está tudo fluindo bem? Suas obras estão caminhando? Porque segundo esse princípio, quando você se envolve com o que Deus está fazendo, Deus se envolve com aquilo que você está fazendo. Quando você não se envolve com aquilo que Deus está fazendo, Ele não vai botar a mão naquilo que você está propondo fazer, não. Olha para essa igreja, quantas necessidades. Ainda há pouco nós tínhamos ali o Diego tocando bateria. Por quê que o Diego está tendo que tocar bateria? Porque existem pessoas que tocam bateria, mas não querem servir. Não querem se envolver com a obra de Deus. Se envolva. Enquanto você se envolve com a obra de Deus, Deus se envolve com aquilo que você está fazendo. Você se envolve com a obra de Deus e Deus abençoa aquilo que você está fazendo. Para de dizer que está cansado. A irmã Neuza Vida, já citei ela 2 vezes hoje, né, coitada? Ela diz assim, você está cansado? Vou orar para você morrer, porque é só no céu que você vai descansar. Então se tiver alguém cansado aqui, está alguém cansado? Vou pedir para Deus levar você. Alguém está cansado? Levanta a mão. Porque é no céu que você vai ter descanso. Eu não sei se vai ter muito descanso lá não, né? Porque aqui diz que a gente vai governar. A gente vai governar. Você vai ser um príncipe, uma princesa, um rei, uma rainha. Debaixo de você vai estar revestido de autoridade para governar essa terra aqui. Se envolva com a obra de Deus. Para com esse mimimi aí. Para com essa choradeira. Observa, quando você está servindo a Deus, parece que existe algo que te reveste, algo que te fortalece, algo que te move. Você deixa de fazer aquilo que acontece com você. Você deixa de frequentar os cultos. Você deixa de adorar. Daqui a pouco você nem está mais na igreja, você não está em lugar nenhum. Por quê? Se você se envolve com aquilo que Deus está fazendo, se você participa das obras de Deus, Deus vai participar das obras que você está fazendo. Se você se envolve com as coisas que Deus está fazendo, Deus vai se envolver com as coisas que você está fazendo. Coloque as suas mãos nas obras de Deus. E Deus vai colocar as mãos dele naquilo que você está fazendo. Então a proposta hoje é você se lembrar de alguma obra de Deus na sua vida. Você consegue se lembrar? De algum feito de Deus, de algum livramento, de alguma provisão. Você consegue se lembrar de algo que Deus fez na sua vida? Um livramento, uma provisão,
Ali quando Deus chegou na última hora, você achava que não tinha jeito, mas Deus foi lá na última hora. É uma cura que Deus fez. Você estava quebrado, você estava a ponto assim de desistir, mas Deus foi lá e te restaurou, te colocou de pé. É uma porta que você achava que nunca ia se abrir na sua vida, mas Deus foi lá e se abriu. É uma mesa que você jamais imaginou sentar, mas Deus convida você: ô, vem cá, senta aqui, ó, senta aqui do meu lado. É uma provisão que Deus traz de longe. Já imaginou alguém ligar para você e falar assim: ó, vou fazer um Pix na sua conta? Isso tem acontecido comigo, muitas vezes. Fica com inveja não, porque Deus não tem filhos prediletos. Vai acontecer com você também. Alguém vai ligar para você: eu vou estar depositando no seu Pix.